Pegar a mala e viajar. Quem não gosta de uma experiência dessa, hein? As viagens foram estas que calharam. Ninguém fez de propósito dentro do clube para ter tantas viagens fora, para passar noites sem dormir no avião. Parece que Abel Ferreira não anda gostando muito, mas até que faz sentido. Para jogar fora de casa, o Palmeiras está viajando bastante. Depois da partida de hoje, serão mais de 27 mil quilômetros só em abril. 6 jogos passando por 3 estados diferentes, 2 países, em 3 competições. E nos próximos dias ainda tem mais 2 viagens, para Brasília e Paraguai. O destino de hoje é Fortaleza, onde o time estreia na Copa do Brasil contra o Ceará. Quem foi que foi tirar a bola? Quem foi o gajo que vai tirar a bola? Todos os anos a mesma coisa. Vê se substituímos esse que vai tirar a bola, porque todos os anos o gajo tira a bola errada mesmo. Esse gajo está a dar azar aí ao Palmeiras. Ironia do destino ou não, 10 dias atrás o Palmeiras estava por lá e enfrentou o Fortaleza pelo Brasileirão. Foi uma daquelas vitórias sufocantes. O Luciano bateu o Everton pegou, salvando o Palmeiras mais uma vez. Em Fortaleza, disparadamente, é um dos piores lugares que tem para jogar, é muito quente. Eu diria que depois da altitude é o pior lugar para se jogar. Parece que a galera tá lento, parece que quer correr, mas não consegue, é difícil, o campo pesado, é muito calor, a gente não tá acostumado com esse calor todo. E olha, não querendo ser a portadora das notícias ruins, mas já sendo, a previsão diz que o clima vai ser bem parecido com o da última partida por lá. Temperatura agora, como você viu, é alta, 28 graus, na linda Fortaleza. Deu para perceber que as muitas e longas viagens têm incomodado um pouquinho o técnico Abel Ferreira. Mas o saldo é positivo. O Palmeiras vem sendo um daqueles visitantes indigestos, sabe? Nessa temporada já fez 13 jogos fora de casa sem nenhuma derrota. O histórico do confronto na Copa do Brasil também é favorável ao time de Abel. Esse é o 5º confronto. Até agora, o Palmeiras levou a melhor em 3 oportunidades. Estamos viajando muito, né? Temos muito jogo fora de casa. Pero estamos bem, o time está bem, estamos juntos. É cansativo sim, mas se calhar a bagagem volta vantajosa. Isso, Nicolete, por aí eu sei que não tem problema, nem com você financeiramente, nem com o Palmeiras, né? Vou pro Palmeiras. Com o Palmeiras, com certeza não, mas comigo muito problema, viu? Eu vivo o seu dilema também aí, pode ter certeza. Eu sigo o seu lema, só se vive uma vez. Mas a questão é a seguinte, Mário, Palmeiras vai se preparando para esse confronto contra o Ceará, é o último treino, né? A delegação parte à tarde para Fortaleza para esse confronto e é um confronto interessante de Série A e que o Palmeiras defende a invencibilidade como visitante, ainda não perdeu nessa temporada, né? São 13 jogos com 10 vitórias e 3 empates e o Ceará defende uma invencibilidade em casa. Não perde como mandante desde agosto do ano passado, são 25 jogos de invencibilidade, a maior do século do Ceará, então é mais um desafio para o time do técnico Abel Ferreira, que vem de 5 vitórias consecutivas fora de casa. Palmeiras deve ter algumas novidades, não tem essa de poupar o time todo. Por exemplo, o Abel Ferreira vai fazendo esse rodízio durante os jogos. Na última partida contra o Bahia, Estevão, Vitor Roque e o Paulinho, os 3 ficaram no banco de reservas e o Paulinho vive essa expectativa do seu primeiro jogo como titular. Por exemplo, os 3 podem entrar jogando nessa partida contra o Ceará. Essa é a expectativa dos torcedores. E 3 jogadores já estão treinando normalmente desde a semana passada. Podem ser relacionados o Murilo, o Mike e principalmente o Rafael Veiga, que se machucou na partida contra o Cerro Porteño, né, teve um deslocamento no ombro, mas está treinando normalmente e deve ser relacionado para essa partida. E aí, uma torcedora aqui, vive um dilema. Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Vem para cá, corre aqui. Viajei 1000 quilômetros para te ver. Veiga, você veio da onde? Eu vim de Rio Verde, Goiás. Rio Verde, Goiás, mais de 1000 quilômetros. E aí o dilema é o seguinte, se o Veiga for relacionado para o jogo, ele passa aqui de ônibus e ele não vai ver sua faixa. Agora, se ele não for relacionado, ele passa por aqui de carro e aí pode dar um alô para você. Você prefere que ele vá para o jogo ou dessa vez não e passe e dar um alô para você aqui? Dessa vez eu prefiro que ele passe aqui e que ele vá para o próximo jogo, que vai ser em Brasília, que eu vou conseguir ir ver ele jogar. Então, se ele for relacionado para o jogo, fica a dica, você vai lá para Brasília, que está pertinho de você, se acompanha de lá. Sim. Tá aí, então, esse é o dilema da torcedora. A única torcedora que está aqui está esperando a delegação do Palmeiras. Passa o Veiga, vai para o jogo ou então deixa para a próxima.
Vamos ver. Maravilhosa. Vamos às prováveis escalações, começando com o Ceará de Léo Condé. E o Vozão. passado é todo coberto de glórias. Dia a dia tu conquista. Fernando Miguel, Fabiano Souza, Marlon William Machado e Matheus Bahia. Tua torcida, tua bandeira alvinegra desfraldada. Diego Fernando Sobral, Lucas Mugni. O time em campo tem vitória assegurada. Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Olha a lei do ex aí, o Eugênio gosta. Vozão, Ceará vai ganhar. Nada contra vocês, hein, Palmeiras? É o hino. Tem vozão? É o Tem vozão no hino? É. Tem vozão Antes no hino? era é o vovô, Ceará vai ganhar. Mas numa versão mais moderna, botaram é o vozão. Agora eu quero ouvir o seu entusiasmo, a sua voz, para cantar o hino do Verdão de tanta gente de Abel Ferreira, com o Everton no gol. Quando surge o alviverde imponente, Mais entusiasmo. no gramado em que a luz... Giai, Bruno Fux e Gomes. Sabe bem o que vem Richard pela Rios, frente, Martínez, Felipe Anderson Piquerez. que a dureza do prédio não tarda. Paulinho, Vitor Roque E o Palmeiras no ardor da partida. e o menino Estevão. Transformando a lealdade em padrão. Achando que você é palmeirense, Sabe hein? sempre levar de vencida e mostrar que de fato é campeão. Vai, solta a voz. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça. Torcida que canta isso, hein? Tá faltando essa torcida vibrar e cantar aí. nos jogos do Isso é um Allianz. programa jornalístico ou é clubístico? Você tá parecendo... O que é isso aqui? Eu sou um Faltando a clubista, eu torcida adoro os cantar e clubes em vibrar no geral. Allianz, hein? Aí o torcedor do Ceará vai ficar bravo, porque a empolgação subiu demais. O Isso aí, verdade. boa, Brilha, porque boa, eu fui Brilha. desafiado aqui, então, né, precisei mostrar uma certa... Brincadeiras à parte, vamos falar de Ceará e Palmeiras. Melhor mandante contra o melhor visitante. Quero ver o que vai dar. Vamos fazer uma aposta aí, quem ganhar, um convence o O outro. Ceará tem 9 Boa. vitórias, Gostei. 9 vitórias e 4 empates. E o Palmeiras são 16 jogos sem Isso. perder fora de casa, né? Que confronto, hein? E o Vozão inteirinho, né? A exceção do goleiro, o Bruno Ferreira já vem se machucando, já está machucado, o Fernando Miguel vem jogando e Fernando Miguel dispensa a apresentação. Acho que não Pessoal, pergunta que você adora responder todas as perguntas da tarde. Então vou tocar para você O essa aí. visitante é mais perigoso? Tem sido. É. Era a minha E resposta. não é só essa temporada, hein? Não. Desde que o Abel Ferreira chegou... Então, aí tem uma questão interessante, né? Qual? Eu acabei de falar, a torcida do Palmeiras não tem sido a mesma do Allianz. E eu tenho visto torcedores assim? do Palmeiras que o ambiente hoje ficou um ambiente muito diferente. Que sentido? Porque o ingresso é muito caro, porque o estádio muitas vezes não tem todo o seu espaço aberto, porque fica fechado ali atrás do gol em função do palco, né, que é montado para os Inclusive, shows. agora colocaram o escudo do Palmeiras lá no pano para não ficar tão feio e isso. tal. Que a torcida organizada, que é a maior, ela deixou de ter uma participação mais efetiva depois que muitos de seus líderes foram presos. Há muita gente falando que o ambiente... Por isso eu falei que a torcida não está cantando e vibrando tanto. O ambiente não tem sido tão bom no Allianz. Agora, o jogo hoje é fora de casa. E o Palmeiras tem sido um visitante que gera problemas para os adversários. E a gente está vendo aí, por exemplo, vitória contra o Fortaleza, que também, pelo Campeonato Brasileiro, não perdia no Castelão. No mesmo Castelão onde o Ceará joga. Vitória fora de casa, e nós vimos aí agora há pouco também, contra... cortou, a gente ia ver de novo. Contra a equipe do Bolívar. E nessas vitórias fora de casa do Palmeiras tem uma coisa... Bolívar, Fortaleza, Inter, não foi? Então, tem sido o seguinte, muitas vezes, é um Palmeiras que sabe explorar muito bem a transição e velocidade. Não é isso? É um Palmeiras que, para usar uma linguagem do momento, professor, ataca espaços. Essa é e sabe fazer isso com muita qualidade. Por exemplo, a grande atuação do Flaco Lopes lá na altitude de La Paz passou por aí, né? Porque ele roubava a bola do zagueiro, ficava cara a cara com o goleiro, ou fazia o gol, ou dava o gol para alguém fazer. Aliás, eu vi o Pedro Raul ali na imagem, tô ficando louco. Eu falei agora há pouco lei do ex.
Não, ele não foi jogador do Ele não Palmeiras. foi jogador do Palmeiras. Seria lei do ex se ele jogasse contra o Corinthians. Você tá com outro clube na cabeça que sofreu com a lei do ex, outro verde. Pedro Raul. Lei do ex e Vasco. O verde dele foi o verde do Eu não pensei no Goiás. Vasco, não. Eu me enganei mesmo. O verde dele, quando ele jogou de verde, Foi jogou do na Goiás. equipe do Goiás. É, Agora, Bel, Diga. em cima disso que eu estava falando, tem alguns... Posso pegar meu caderninho de novo? Vou pegar meu caderninho. Pô, por favor. Claro, pô. Por exemplo, o Ceará, nesse campeonato, talvez ele não dê ao Palmeiras as possibilidades que o Palmeiras Mas você vai teve falar de nesse Copa jogo. do Brasil ou de Brasileirão? Brasileirão, mas é estilo Então de o jogo. cadernão, não é Não, isso? não. Sim, até o elástico no É caderninho. estilo de jogo do Léo Condé no Ceará. Ah, É o time que tem a menor posse de bola do Campeonato Brasileiro. Só 38%. É o time que tem o maior número de ações na defesa, somando ele e o adversário. Ou seja, a bola fica muito no campo de defesa do Ceará. 31% das ações dos jogos do Ceará acontecem da intermediária para trás. se não sofrer gol, não tem problema. E só 22% no campo de ataque, da intermediária, não no meio campo, da intermediária para o ataque do Ceará, que é o menor número, ou seja, é o time que mais tempo a bola fica na sua defesa e menos tempo fica no ataque. E é o time também Isso é bom que ou ruim? tem a maior velocidade de transição do campeonato, 1,69 metros por segundo. Significa o quê? Vai ficar trancadinho lá atrás. Será? E aí o Palmeiras tem ido muito bem fora de casa quando o adversário sai e ele tem o contra-ataque. Tem espaço para contra-atacar. Quando ele vai pegar um Ceará que vai ficar, Palmeiras, venha, que sou eu que vou ficar no contra-ataque. Porque é como joga, tá aqui no caderno, como joga o Ceará do Léo Condé. E aí o Palmeiras vai precisar de outros artifícios, não estou dizendo que ele não os tenha, ele vai ter que mostrar. Para achar Outros espaço. artifícios para achar Sabe esses qual- espaços na defesa do Ceará. Sabe qual é o nome disso aqui? Ah. A gente pode chamar de CL, o Caderninho Leal. Caderninho leal. Caderninho leal. Agora eu Aqui tenho no uma caderninho. impressão, não sei se é uma falsa impressão, mas Vou guardar. Estou na minha cabeça aqui o jogo Ceará e Vasco. E eu lembro que o Ceará deu um certo espaço para o Vasco. Mas Ou é não? isso que o Eugênio está falando. Para umas transições. Essa transição do Palmeiras que a gente falou, que foi forte nos jogos fora, ela pode aparecer hoje. Se o Ceará der o mesmo espaço que deu para o Vasco, por exemplo. Ah, deu O espaço. Palmeiras é o Palmeiras, o Vasco é o Vasco. Então, E mas dentro desse jogo também foi um jogo em que o Vasco teve mais posse de bola do que o Ceará. Só que não conseguiu transformar essa posse de bola. Porque eu não lembro de um Ceará assim tão fechado, mesmo contra o São Paulo. Os grandes, vamos pegar os jogos com os grandes que o Ceará fez. Contra o Grêmio, que aliás o Ceará ganha do Grêmio em Fortaleza. E como que é o gol da vitória do Ceará? Mas não são jogos... Como foi? Eu não lembro. O Thiago Volpe tinha ido pro ataque, volta correndo, o cara faz um gol do meio da rua, que não tem goleiro, no contra-ataque. Mas eu lembro do Grêmio ter verdade. tido possibilidades, do Vasco ter tido possibilidades, do São Paulo ter tido possibilidades, que se o Ceará, se o Palmeiras tiver hoje, talvez ele não perdoe. Vou pedir um favor para a nossa produção colocar de novo na tela a provável escalação do Palmeiras. Porque aí eu vou fazer uma pergunta para o Breiler, para o professor e principalmente para o Eugênio. Ah! Vamos começar com o Eugênio? Ceará e Vasco. O Vasco teve 64% da posse de bola, o Ceará só 36%. Não É isso. fuja da Ele pergunta, dá a não, bola pro Eugênio. adversário. Eugênio, não fuja da pergunta. Está aí na tela. Vitor Roque ou Flaco Lopes? Flaco Lopes. Por quê? Porque tem tido desempenho melhor que o Vitor Roque. Não, mas o Vitor Roque não tá mal também. O Vitor Roque não tá jogando mal no Palmeiras. Precisa fazer gol. Não, precisa, mas uma hora a bola vai Precisa entrar fazer contra, gol. Uma contra, hora, quando? contra o Bahia, por exemplo. Ele fez a O dele. Eugênio já desistiu, já. Não, o Bahia, o Abel colocou ele aberto na esquerda. Mas ainda assim, quando teve a chance de finalizar, finalizou bem, o zagueiro tirou praticamente dentro do gol. Então, o Vitor Roque gera situações de perigo, e aí é uma coisa muito ali de... Às vezes o centroavante não está na fase iluminada, e às vezes a bola não entra também, tem mérito do adversário, mas em termos de jogo, o Vitor Roque não está mal. Um jogador que o Palmeiras precisa aprender a aproveitar Mas e o Flaco melhor Lopes? também. Não, o Flaco Lopes também está bem. Entra, aproveita a oportunidade, mas Se ele esse não é o... estivesse dando respostas, Mas esse é o sonho de Trump. eu até poderia falar, não, pelo potencial, né?
Mas as respostas que o Flaco tem dado, fez isso contra o Fortaleza, um belo gol contra o Fortaleza. Foi muito bem, foi o craque do jogo na vitória, na altitude, sempre muito difícil. Ah, não fez gol contra o Bahia. Não fez, mas também deu a contribuição bem dele. menos contra o Bahia, hein? Mas são jogos e jogos. O Vitor Roque também não fez por merecer para ser barrado. Nossa, o Vitor Roque não vê a cor da bola, tá numa rotação... Tá perdendo muito gol, tá por numa exemplo. rotação Não tá acontecendo isso, tá? Não, e Também não tá fazendo. E quando ele joga, é uma característica diferente. O Palmeiras com o Vitor Roque precisa dar mais a bola no espaço. E esse Palmeiras, até por instinto e por muitos anos de Abel, é acostumado a bola na referência. E geralmente é o Flaco Lopes, já foi o Daverson, o Rony... O Flaco Lopes é muito melhor em bola aérea, né? Total. E o Vitor Roque, né? Ele agrega mais, um centroavante de área. E até o Flaco Lopes tem um mérito que ele não é só o centroavantão. Ele sabe jogar com o pé, sabe preparar uma jogada para quem vem de trás. E de fato, de origem, ele nem é o centroavante. Ele é um jogador que joga por trás do centroavante. Mas como ele tem aquele corpo, aí o pessoal coloca ele na área. Assim, o ideal para ele é jogar com um 9 e ele vindo de trás. E essa situação é o problema dos sonhos de todo treinador, de dois centroavantes competindo pela posição. Com características diferentes. Características diferentes. E para mim é mais uma questão do Palmeiras encaixar com o estilo que o Vitor Roque oferece, que é de um jogador que busca espaço o tempo inteiro, que balança a defesa adversária. E para mim é questão de tempo para ele começar a deslanchar e marcar eventualmente podem jogar os dois juntos, não podem? Também. Claro que pode. Nisso que o Eugênio acabou de falar, talvez até potencializasse o Flaco. Agora, vocês têm certeza que essa discussão ela é tão duradoura assim como a gente está fazendo? Vitor Roque, Flaco Lopes? Ué, não, é a discussão do momento, professor. Então, eu não sei o amanhã. Estou discutindo hoje. É isso, porque... Mas por quê? O que você quer dizer? Não entendi. Não, porque eu não vejo dúvida nenhuma de que o Vitor Roque tem que ser o titular. Não, eu tenho dúvida. É a pergunta que está lá. Se o Flaco Lopes estiver fazendo gol e o Vitor Roque não... aí a discussão vai continuar, professor. Não vai, Eugênio? Isso é uma percepção que a gente tem de futuro. Eu tinha a percepção de que o Vitor Roque ia se dar bem na Europa. Não aconteceu. Eu tenho a percepção que ele foi uma boa contratação para o Palmeiras. Até agora não aconteceu. Pode ser que aconteça no futuro ou não. A vida a gente não tem certeza do que vai acontecer. O que a gente está discutindo aqui é o hoje. No hoje, o Flaco Lopes tem dado mais respostas do que o Vitor Roque. Mas acredito que o Abel esteja satisfeito com o desempenho do Vitor Roque até aqui. Não é um desempenho ruim. Eu também acho que não. Se tivesse satisfeito, eu manteria como titular. Eu acho que ele perdeu espaço. O ponto fora da curva foi a partida que o Flaco fez na Bolívia. Talvez seja a questão toda envolvendo, assim, encaixar a característica do Vitor Roque dentro das ideias do Abel. Talvez ele não esteja conseguindo encaixar essas características. Ali na frente pode ser que consiga. Vamos sair um pouquinho mais, vamos movimentar, vem um pouquinho mais para cá e tal. Abre espaço para alguém, porque o Rony fazia muito isso, né? O Rony era muito jogador que abria espaço para o jogador que vinha de trás. A visão diferente que você está tendo, de nós três, eu estou ao lado deles ali. Talvez na sua visão o Vitor Roque está muito mal. E ele não está fazendo gol, mas ele não está tão mal. Ele participa das jogadas, ele cria situações. Mas assim, mas óbvio, o mais importante do jogo é o gol, concordo. O Palmeiras foi buscar o Vitor Roque para ser o homem-gol do time. Mas vai sair. Tá na cara que vai sair. Eu espero que saia. Mas ainda não saiu e já passou um tempo. Mas contra o Bahia só não saiu porque tinha um cara dentro do gol tirando. Contra o Corinthians... tem um cara lá para tirar. Contra o Corinthians só não saiu porque a hora que ele foi beber água tinha validado o gol, a hora que ele voltou já não tinha validado. Ele cavou 2 pênaltis que não foram. Eu acho que ele está tendo uma participação interessante. Não, ele cavou um pênalti que não foi, o outro foi, contra o Corinthians foi. Contra o São Paulo não foi. São Paulo não foi. Contra o Corinthians foi. E o outro... Atropelado pelo Félix Torres. O Sport não foi ele, né? Não foi o Veiga. Não, foi um contra o Corinthians e um contra contra o São Paulo. Eu tô pondo na conta o do dele São Paulo não foi nada. O do São Paulo foi o Arboleda, que não fez nada e ele se jogou. Não é isso? Eu erroneamente coloquei na conta dele o pênalti que o Veiga sofreu contra o Sport. Mas é normal, é tanto jogo que a gente confunde mesmo. Mas, de qualquer forma, ele tem tido uma participação ali que promete... Tímida. Ainda é tímida. Ele tem potencial, mas ainda é tímida a participação dele. Natural. Ainda bem que temos opiniões divergentes. Senão não ia ter debate aqui, não ia ter discussão. Não, achou tímida também, Eu tô doido para ver ele fazendo gol. Tô doido para ver ele arrebentando.
Eu identifico nele Tá o com uma potencial. figurinha já de um tigrinho pra jogar lá no nosso grupo quando ele fizer gol? Não, você tá. É isso aí, torcida palestrina. Hoje é dia de guerra, hoje é dia de decisão e hoje é dia de ver o Palmeiras amassando a equipe do Ceará com tudo. Eu tô muito confiante, vamos torcer para quem estiver, né, na melhor noite, seja Vitor Roque ou Flaco Lopes, possa ajudar o Verdão a ganhar essa grande partida. Tô na expectativa muito boa e para esse jogo de daqui a pouco só a vitória interessa. Meu placar vai ser 2-0 Verdão. Quero saber o placar de todos vocês. Vocês acham que o Palmeiras tem grandes possibilidades de ganhar do Ceará fora de casa, sim ou não? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. E agora, falando sobre Mercadão da Bola, há uma imensa expectativa da Leila Pereira formalizar uma proposta oficial para o atacante Richarlison. É isso mesmo, e junto com ele, o meia paraguaio Júlio Enciso, né? O atacante Richarlison foi um pedido, né, assim, exclusivo do técnico Abel Ferreira, que ainda a gente não sabe como, né, que será o desempenho do Vitor Roque daqui para frente, né? Está muito cedo, né? E o Abel Ferreira vem conversando com a presidente do clube, falando que tem que ter mais um jogador para jogar ali no ataque, tendo em vista que o Palmeiras terá muitos jogos pela frente. Então, assim, e mais um meia, né? Aquele cara que chega, né, na cara do gol, serve seus companheiros, faz gols, dá assistência. Então, assim, eu quero saber de vocês, o que vocês acham de ver esses dois jogadores com a camisa do Palmeiras? Seria uma boa, não seria? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa, fiquem com Deus e até a próxima!